Informação semanal com Fátima Moreira. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma informação semanal aqui no Novo Canal. O relatório de monitorização das linhas vermelhas da Covid-19 mantém tendência crescente. A Direção-Geral da Saúde e o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, anunciaram que o relatório de monitorização das linhas vermelhas para a Covid-19 de 18 deste mês mantém tendência crescente a nível nacional de novos casos. O número de novos casos de infecção por SARS-CoV-2, Covid-19, por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 105 casos, com tendência crescente a nível nacional. Referente à DGS, salientando que o valor do RT apresenta valores superiores a 1 ao nível nacional, 1,14, e em todas as regiões de saúde, sugerindo uma tendência crescente. De acordo com a DGS e o INSA, esta tendência crescente é mais acentuada na região de Lisboa e Val do Tejo, que apresenta um RT de 1,20. Em Lamego, mais de metade da população já está vacinada contra a Covid-19. O Centro de Vacinação de Lamego ultrapassou nos últimos dias as 13.500 pessoas vacinadas, correspondente a 52% da população, um valor superior à média nacional. A Câmara de Lamego destaca que, instalada no Centro Multiusos, decorre agora nesta estrutura a imunização de pessoas a partir dos 40 anos e em breve terá lugar a vacinação dos lamecenses entre os 30 e os 39 anos de idade. Este serviço tem registrado um pico de vacinação médio contra a Covid-19 na ordem das 300 vacinas por dia. A autarquia destaca que desde a entrada em funcionamento do Centro de Vacinação de Lamego foi completada a primeira fase da campanha de vacinação, que abrangeu os grupos prioritários, nomeadamente os idosos com mais de 80 anos e os utentes com determinadas comorbilidades e idade superior a 50 anos, salientando que a vacinação dos docentes e não docentes do meio escolar e respostas sociais também ocorreu nesta fase. O município destaca que o centro de vacinação foi criado pela autarquia em articulação com a SES Douro Sul e a Autoridade de Saúde Local e tem neste momento o objetivo de vacinar toda a população do concelho de acordo com o plano nacional definido pelo Ministério da Saúde. A Câmara Municipal de Aroca celebrou um contrato com a Associação Dignitude que permite o acesso generalizado dos munícipes a medicamentos prescritos. A Câmara Municipal de Arouca celebrou um contrato com a Associação Dignitude que permite o acesso generalizado dos municípios carenciados aos medicamentos prescritos. A autarquia arauquense esclarece que a disponibilização dos medicamentos será feita através do projeto ABEM, Rede Solidária do Medicamento, uma iniciativa da Associação Dignitude que agrega vários parceiros, designadamente as entidades da área social e autarquias e entidades ligadas à saúde. O município destaca que este é mais um instrumento para fazer face a situações de carência económica que não permitem o acesso às condições de saúde básicas. Assim, os cidadãos arauquenses em situação de carência económica, de acordo com os critérios definidos, poderão beneficiar de apoio para aquisição da medicação. Já está a decorrer a fase de matrículas e renovações escolares que se prolonga até dia 30 de junho. Está em curso a nova fase de matrículas e de renovações de matrículas para os alunos que transitam para os 8º, 9º, 10º, 11º ou 12º anos, que decorre até 30 de junho. O Gabinete do Ministro da Educação destaca que, tal como na fase anterior, pré-escolar e primeiro ano, aplica-se o regime de renovação automática das matrículas com as seguintes exceções: alunos que transitam para o 10º e 12º anos, alunos que transitam para o 8º, 9º e 11º anos e que pretendam a transferência de estabelecimento, assim como os alunos que necessitem de proceder à alteração de encarregado de educação, de curso ou de percurso formativo. As exceções abrangem ainda os alunos que necessitem de escolher disciplinas. Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, assinou um acordo de colaboração que vai permitir aumentar a resposta habitacional no concelho em cerca de 120
e 30%. A iniciativa contou com a presença do Ministro das Infraestruturas e da Habitação e da Secretária de Estado da Habitação. Finalmente, nós temos recursos para dar resposta às necessidades de habitação. Portugal é um dos países da União Europeia que tem a menor percentagem de habitação pública no parque de habitação total. Temos 2%. Compara com países que têm 30%, caso da Holanda, bem mais que 30%. Isto mostra o atraso do país para conseguir dar resposta às necessidades da população. É pela primeira vez em muitos anos temos um Ministério da Habitação e temos um Ministério da Habitação com dinheiro para fazer este investimento. E isso é uma grande vitória, pelo menos estamos a tentar fazer. Infelizmente há muito trabalho em atraso por fazer e vamos ter que recuperar esse atraso, mas finalmente estamos a fazer esse trabalho. Este é um momento histórico que nós vamos conseguir, através deste acordo, dar condições condignas de habitação à população do Marco Canaveses, aos mais jovens e às famílias. E, como sabe, essa é uma preocupação deste Executivo desde o primeiro dia em que cá estamos. Esta estratégia local de habitação começou a ser trabalhada em 2019, foi aprovada em Assembleia Municipal em 2020, faz agora um ano, em junho, e por isso estamos agora a começar a executar esta estratégia para dar melhores condições habitacionais às famílias marcoenses. Seria impossível sem as autarquias. Quem conhece o terreno, quem percebe e conhece as necessidades é o município, não somos nós. Quem tem melhor capacidade de executar é também o município. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi desenhar a política, arranjar o financiamento e depois trabalhar com os municípios para eles identificarem as necessidades através das estratégias locais de habitação e depois ajudarem a executarem aquilo que foi acordado connosco. São 8 milhões de euros que vamos ter a oportunidade de fasear. A primeira coisa que vamos fazer é a requalificação de imóveis. Essa requalificação diz respeito às escolas que estavam devolutas. Vamos iniciar a nossa requalificação com 7 escolas devolutas no município, que eu tive a oportunidade de dizer quais eram as freguesias. Eram escolas que estavam encerradas, tinham sido encerradas no passado e que agora vão ser usadas para habitação para famílias e espero que sejam até famílias dessas mesmas freguesias para conseguirem ficar enraizadas e também podermos dar a oportunidade a algumas das famílias das freguesias onde vão ser reconstruídas as escolas poderem ficar lá ainda nesse contexto social. Entretanto, ainda no Marco de Canaveses, Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas e da Habitação, disse que o IC35 irá ser uma realidade. O Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, assegurou esta terça-feira no Marco de Canaveses, no âmbito da assinatura e homologação do acordo de colaboração entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e a autarquia, numa cerimónia que decorreu no emergente Centro Cultural e contou com a presença da Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, que o IC35 vai finalmente avançar. Vai finalmente. Nós vamos fazer aquilo que ainda não tinha sido feito. Neste momento, o IC35 é um dos compromissos do PRR. Temos o financiamento, está apresentado esse compromisso em Bruxelas e nós temos um prazo para fazer a estrada. Nós temos mesmo que conseguir ter a estrada toda feita até 2026. Se conseguirmos antes, melhor, mas até 26 tem que estar feita, se não estiver, perdemos o dinheiro. E, portanto, isto é sério, são décadas à espera. E eu tenho pelo menos a honra e o prazer de estar a fazer parte dessa história, que é concretizar o IC35. É a ligação de Baião a Ponte Hermida e Quintamos Quinhata. Questionado sobre o processo da construção da linha férrea de Val de Sousa, o governante recordou que vai ser feito um protocolo para fazer o estudo da viabilidade. Lançámos um plano ferroviário nacional, que vai ser discutido em todo o país. Nós não temos um plano ferroviário nacional, temos um plano rodoviário desde a década de 80. Na ferrovia não, aliás o que se andou a fazer durante os últimos anos foi recuar, foi fechar linhas. Nós agora estamos no processo inverso. Mas mais uma vez é como a história da habitação, nós não conseguimos fazer tudo, recuperar todos os anos de atraso, em que se deixou de comprar comboios, em que se deixou de fazer novas linhas. O ministro sustentou que o governo acredita existir massa crítica e movimento da população neste território que justifica e dá viabilidade a uma operação ferroviária no Val de Sousa. Vamos ver, vamos estudar e no quadro do Plano Ferroviário Nacional, se tiver viabilidade integral no Plano Ferroviário Nacional, depois o país
Quando tiver disponibilidade financeira, sem loucuras, quando tiver disponibilidade financeira, podemos fazer esse investimento. A Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, Cristina Vieira, reconheceu que a garantia da execução do IC35 representa uma boa notícia para a região. Agora não são promessas, agora não são projetos, agora de facto nós conseguimos, e com muito custo, também é preciso reforçar que o governo português, a muito custo, conseguiu com que Bruxelas apoiasse a integração destes projetos no plano de recuperação e resiliência, mas felizmente agora não há desculpa para o IC35, a variante Mesquinhata-Quintã, a obra de Baião e outras obras que estão, aliás, foi alvo de conferência de imprensa na comunidade intermunicipal, o regozijo e o agrado dos autarcas que constituem estes 11 municípios, que viram um investimento muito avultado a ser consagrado no plano de resiliência e recuperação, a quem agradecemos, na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro, por ter conseguido este feito para o território. Acho que são projetos que merecem, de facto, este reconhecimento do esforço que o Governo fez para conseguir com que Bruxelas aceitasse que estes investimentos continuassem no nosso plano. Alexandre Costa apresentou a sua candidatura por parte do Partido Social Democrata à Câmara Municipal de Passos de Ferreira esta semana. Uma nova forma de ver, um novo estilo de governação, mais aberto, mais cooperante, que esteja em contacto com a população, que perceba as suas necessidades e, acima de tudo, que tenha uma visão para o nosso concelho. Uma visão estratégica, quer no desenvolvimento económico, quer também naquilo que é aquilo que deve ser a nossa parceria de trabalho com as instituições, nomeadamente as instituições de ação social, as nossas associações desportivas, que não sejam hoje convidadas para um Conselho Municipal do Desporto e que se lhes diga aos dirigentes que tanto fazem pelo desporto do nosso Conselho, que as associações sobrevivem só à custa da Câmara Municipal. É isso que nós não queremos. Nós queremos estender a mão a todos, queremos trabalhar com eles e não continuar neste pensamento único, naquilo que é um quero para o cimano. Eu julgo que desde logo trará uma nova atitude, um novo paradigma de fazer política, uma nova forma de estar junto dos concidadãos, junto das pessoas, porque isso é absolutamente fundamental. Esta forma de gerir a Câmara Municipal que Humberto Brito tem pautado nos últimos 8 anos não serve os interesses de Passos de Ferreira e, aliás, está a estagnar o Concelho e por nós, da nossa parte, tudo faremos para efetivamente voltar a colocar o Concelho de Passos de Ferreira na senda do crescimento, na senda da solidariedade e na senda do futuro. Num discurso virado para as pessoas e para a necessidade de fazer mais pelo Concelho, Alexandre Costa criticou aquilo que considerou ser uma governação sem rasgo, absolutista e a cultura do medo do atual executivo PS, liderado por Humberto Brito. É uma governação que não tem como hábito ouvir os parceiros, nomeadamente as juntas de freguesia. Eu hoje ainda sou presidente de junta, sou presidente há 8 anos e são poucas as vezes que nós somos ouvidos em que participamos naquilo que é as decisões da autarquia. Nós normalmente reunimos uma vez por ano com o Sr. Presidente de Câmara, isso não tem havido esta cultura de partilha que é necessária e eu entendo que é uma das características bastante negativa deste Executivo e que a partir de outubro queremos mudar. Passos de Ferreira efetivamente está a ser mal governado e portanto o PSD aposta forte aqui em Passos de Ferreira com o Alexandre Costa, que é um homem do terreno, um homem de proximidade, um homem capaz de chegar a consensos, de encontrar soluções para os problemas que existem nesta terra. A candidatura do PS Passos de Ferreira apela à elevação do debate político. Isto depois das declarações do candidato Alexandre Costa a quando da apresentação da sua candidatura. A candidatura do PS Passos de Ferreira apela à elevação do debate político no Concelho, acusando o candidato do PSD, Alexandre Costa, que apresentou esta segunda-feira a sua candidatura à presidência do Executivo Municipal no pavilhão municipal de ter violado as mais elementares regras da democracia e respeito pelos adversários políticos. A candidatura do Partido Socialista lança um apelo à elevação do debate político no Concelho de Passos de Ferreira. Ontem foi um dia negro na democracia do Concelho
conselho protagonizado pelo candidato do PSD. A apresentação do candidato Alexandre Costa no edifício anexo ao pavilhão municipal violou as mais elementares regras da democracia e respeito pelos adversários políticos, refere o mandatário da candidatura do PS às autárquicas de 2021, Paulo Jorge Rodrigues Ferreira. Decorreu esta segunda-feira a inauguração da ampliação e remodelação da ETAR de Campo, que serve os municípios de Valongo e de Paredes. Esta ampliação e remodelação vai permitir servir cerca de 100 mil habitantes. Uma ETAR que serve quase 100 mil pessoas, é uma ETAR muito forte, com muita capacidade, é uma das grandes ETARs deste país e que, não tenho dúvidas, vai ajudar primeiro a resolver problemas que existem, aqui com os cheiros, portanto isto vai quase desaparecer, mas também vai permitir, quer ao município de Valongo, quer ao município de Paredes, ter condições de ligar o seu saneamento a esta estrutura. Do ponto de vista também daquilo que é depois a água que é devolvida ao rio e que entra logo aqui a seguir nas Serras do Porto, também é um contributo muito positivo. É certo que nós temos que aguardar a entrada em funcionamento pleno da irrigada, portanto, mas eu estou mesmo muito esperançado, e essa é a função de um autarca, é dar esperança às pessoas, que estas duas intervenções, que foram apoiadas pelo Governo, pelo Ministério do Ambiente, quer em irrigada, quer aqui em campo, que possam dar um contributo para podermos, no futuro, a breve trecho, melhorar a qualidade da água, porque a qualidade da água deste rio não está ainda aceitável. É público, não é nada que estejamos aqui a descobrir, mas estes dois investimentos, conto mesmo, espero que rapidamente consigamos ter tudo a funcionar a 100% e conseguirmos alcançar resultados da água muito melhores que aqueles que temos. Porque aí está, tem um impacto quer nas populações, quer no desenvolvimento do território, mas também quer aqui neste Parque das Serras do Porto, porque a água a seguir entra na zona do Parque das Serras do Porto. Frente a frente de Alexandre Almeida e Alberto Carvalho Neto, CEO da Biwater, na inauguração da ETAR de Campo, criou alguma tensão. Os presidentes das câmaras de Paredes e de Valongo presidiram a cerimónia de inauguração da ampliação da estação de tratamento de águas residuais que abrange os dois concelhos. A cerimónia contou com a presença de Alberto Carvalho Neto, CEO da Biwater, empresa responsável pela ampliação e remodelação da ETAR. Desde logo adivinhou-se um certo clima de tensão entre o autarca de Paredes e Alberto Carvalho Neto. Em causa está o litígio existente entre a Câmara Municipal de Paredes e a Biwater. Recorde-se que a autarquia paredense avançou com o processo de resgate de concessão dos serviços de águas e saneamento. A Biwater, entretanto, já intentou uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto contra esta decisão da autarquia e exige, caso venha a concretizar-se, uma indemnização de 133 milhões de euros. Alberto Carvalho Neto diz que será analisado o interesse público do resgate, o que, na sua opinião, é muito subjetivo. O caso de Paredes está em tribunal, portanto, neste aqui depende do seu juiz, logicamente, da forma como vai analisar o interesse público. Agora, o interesse público parece-me que é muito relativo. O que é o interesse público hoje em dia? O interesse público é realmente fazer obra? Porque isso era o que nós queríamos fazer a nível da empresa. As águas de Paredes, o que nós queremos é fazer obra, nós queremos continuar. Aliás, nós propusemos a fazer exatamente o que estamos aqui a fazer hoje, que foi conseguir arranjar financiamento, trabalhar em conjunto com as autarquias, com os municipais, a nível nacional também, para se conseguir ir buscar investimento e não estar a honorar a tarifa. Imaginem agora que a gente fazia o mesmo em Paredes, que era com o montante que a gente teria disponível em termos de plano de investimento, continuar a investir, mas aumentar ou duplicar esse montante para muito mais obras. Portanto, desde que houvesse diálogo para ser assim feito, poderíamos ter feito isso. E não foi feito porque não houve diálogo, afirmou o CEO da Biwater, que acusa a autarquia de incumprimento do contrato. Foi uma mudança completa de paradigma, ou seja, nós estávamos a trabalhar num determinado diálogo, fomos incitados a levar para um determinado tipo de acordo que, felizmente, nós não assinámos porque era uma redução do perímetro, coisa que nós, a nível de empresa, sempre discutimos e achámos que era mau continuar a insistir numa versão em que existem várias empresas dentro de um concelho e que não se houvesse um equilíbrio, e, portanto, era necessário ambicionar e conseguir ter esta capacidade social de conseguir investir e atribuir a toda a população rapidamente o equilíbrio e, acima de tudo, o acesso à rede, quer seja de água, quer seja de saneamento, e por isso é que nós precisávamos e solicitamos sempre que nos entreguem as freguesias. E freguesias essas que estão dentro do nosso contrato.
Portanto, nós só pedimos que respeitem o contrato que a gente assinou. Por sua vez, Alexandre Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Paredes, considera que este resgate é do interesse público e está convicto que o Tribunal dará razão à autarquia. Houve uma fase de negociações com a Biowater, como sabem. Entendemos que não estavam a defender o interesse público em Paredes e avançamos com o resgate em dezembro. Está neste momento a decorrer um prazo de 12 meses para nós tomarmos conta do serviço. Entretanto, foi interposta uma providência cautelar à qual nós reagimos, que não poderia deixar de ser. Estamos convictos que ela não vai ter provimento, nem pode ter, porque tem que haver um princípio muito claro de separação de poderes entre o poder judicial e o poder da gestão pública, ou seja, quem defende aquilo que é o interesse público são as pessoas que foram eleitas quer para a Câmara Municipal, quer para a Assembleia Municipal, e portanto estou convicto que o Tribunal nos vai dar razão. Depois, se não concordam com o valor que nós temos à disposição, isso é outra questão que depois se discutirá se o entenderem no futuro. Até que haja um desfecho neste litígio, a tensão manter-se-á entre Biowater e Câmara Municipal de Paredes. O Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, anunciou que, agora que a hectare de campo está remodelada e ampliada, o município irá investir na revitalização e na recuperação das margens do Rio Ferreira. As questões ambientais são cada vez mais fonte de interesse e de abordagem pelos municípios. O Presidente da Câmara Municipal de Valongo anunciou que, agora que a hectare de campo já foi ampliada e remodelada, a autarquia irá investir na recuperação e revitalização das margens do Rio Ferreira. Serão intervenções complexas que exigirão técnicas de bioengenharia e que terão custos elevados, pelo que o autarca salienta a necessidade de haver apoios dos fundos comunitários. Há necessidade de fazer aqui muitas intervenções e aqui que fique claro, são intervenções com técnicas de bioengenharia com as quais possamos renaturalizar, recuperar as margens. Eu não lhe sei quantificar, mas é até caro. Estes investimentos são caros. Investir nas margens dos rios não é um investimento barato, por isso é que precisamos do apoio dos fundos comunitários, mas eu acho que é um objetivo nobre, muito nobre, e complementa, dá coerência ao que andamos a fazer, não é? Porque nós, os municípios de Paredes e de Valongo, têm feito um investimento avultadíssimo a criar parques ribeirinhos, e bem, agora com a pandemia percebeu-se a importância desses espaços, mas quer dizer, quando conseguirmos ter a água com melhor nível, porque as 2 hectares estão em pleno. Quando conseguirmos verbas para continuar a fazer esta recuperação das margens e ao fazer a recuperação das margens, podemos introduzir, por exemplo, através da bioengenharia, fazer estruturas de mobilidade sustentável. O que é? São caminhos, basicamente, nós usamos estes palavrões, mas são caminhos para as pessoas usarem, andarem a pé, andarem de bicicleta, passearem, conviverem. E tudo isto, com qualidade da água, com espaços de convívio, isto é um salto gigantesco. José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo, o autarca pretende avançar com investimentos na requalificação das margens do Rio Ferreira. Continua a polémica sobre a unidade industrial de tratamento de resíduos orgânicos em biogás. O PST de Paredes não se conforma com as declarações de Alexandre Almeida e o Novo Canal deu direito à resposta. Sim, aliás, as não explicações, quer a Emília dizer, porque ele acabou por não dizer nada. Falou algo, mas não disse nada. E tentou disfarçar o que é inevitável e que as pessoas têm que conhecer, que é um processo e um projeto que vai levar a humanidade de tratamento mecânico e biológico dos resíduos orgânicos nesta primeira fase. Isto é preocupante porque as consequências daí para aquela área podem ser devastadoras e cabe-nos a nós conhecer tudo a montante do que pode acontecer efetivamente em toda aquela zona. Lousada cria rede de recolha seletiva de óleos alimentares
usados. Trata-se de um projeto piloto que visa promover a separação destes óleos dos restantes resíduos. O município de Lousada criou uma rede de recolha seletiva e procedeu à colocação, na via pública, de oleões para a recolha de óleos alimentares usados. A autarquia de Lousada destaca que a criação desta rede de recolha seletiva, apesar de ser uma imposição legal, é um projeto piloto que o município se encontra a desenvolver a fim de verificar a adesão da população à separação e depositação seletiva deste tipo de resíduos. O município destaca que, neste projeto piloto, que envolveu as juntas de freguesia do concelho, encontra-se instalado um oleão em cada, sendo o objetivo da autarquia, ao longo do tempo, aumentar o número de equipamentos instalados. Decorreu no passado domingo a inauguração da ampliação da Avenida 20 de Junho, em Rio de Moinhos. A cerimónia contou com a presença do Executivo Municipal e de Junta de Freguesia e celebrou o 30º aniversário de elevação de Rio de Moinhos, a vila. Hoje celebramos 2 aniversários de 2 vilas que são, de facto, muito importantes no contexto do nosso concelho de Penafiel. E aqui, em Rio de Moinhos, assinalamos essa data com a inauguração de um espaço de requalificação muito importante aqui no centro da freguesia, no centro da vila, que vai permitir que a feira do mês se mude para este local, arrumando e organizando assim melhor o centro cívico da freguesia, mas também concretizando a segunda fase de um projeto de 3 fases que vai permitir fazer a ligação desde o centro da vila até à estrada municipal e, portanto, retirar trânsito, retirar a pressão de trânsito do centro da vila, porque nós sabemos que, sobretudo por via do grande trânsito de caminhões pesados que aqui acontece, há no centro da freguesia uma pressão constante de caminhões, de viaturas pesadas, que é importante que deixem de circular por aí. E, por outro lado, a escadaria que foi executada no âmbito deste projeto e que faz a ligação a essa avenida central, vai permitir também que o comércio local saia beneficiado, porque este parque de estacionamento imenso que aqui temos vai ajudar ao comércio local. Aqui a nossa freguesia, sobretudo a sua centralidade, estava um pouco limitada e nós nos últimos anos conseguimos reabrir e dar acessos dignos à nossa igreja matriz, construir ali um parque infantil, um parque geriátrico, também ali pudemos inserir e muito bem aqui a nossa casa mortuária. E de facto temos aqui uma oportunidade fantástica de dar continuidade a este trabalho que tinha sido feito e, ao mesmo tempo, não só permitir um acesso à rede viária, que é necessário, mas também vimos aqui a oportunidade para deslocar a feira e, de facto, conseguirmos, em articulação com a Câmara Municipal de Penafiel, conjugar aqui estas necessidades e encontrar aqui uma solução que acredito que vai ajudar muito e vai de encontro aos anseios e necessidades aqui da nossa comunidade. Já a Câmara Municipal de Valongo homenageou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Irmesinde pelo seu centenário aniversário e atribuiu a medalha de honra. Teve já a oportunidade de trocar umas breves palavras com o Presidente da Câmara Municipal de Valongo. Qual foi o feedback que recolheu desta Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Irmesinde, que comemora hoje 100 anos de existência e de trabalho em prol da comunidade? É verdade, eu acompanho agora e já nas minhas funções anteriores acompanho bastante aquela que é a realidade dos corpos de bombeiros no nosso país. Eu diria que nós não temos ainda uma malha completamente uniforme, mas são exemplos como este que temos aqui em Irmesinde que podem fazer a diferença, que são exemplos de excelente prática, de um enorme apoio da autarquia aos corpos de bombeiros, aos seus agentes locais, e eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que é desta simbiose entre o trabalho do Estado Central, e eram estas as palavras que partilhava há pouco o Sr. Presidente, com o trabalho absolutamente fundamental que é feito com o poder local, com as autarquias, de proximidade aos agentes, de apoio àquele que é a área da proteção civil, para garantir que temos esta malha cada vez mais apertada, cada vez mais resiliente,
para que o serviço à comunidade, porque é disto que se trata, é um serviço público, é um serviço de apoio aos cidadãos. Não há desenvolvimento social, não há crescimento económico se não houver segurança. E os corpos de bombeiros, as autarquias, a proteção civil têm aqui um papel absolutamente crítico. Esta associação faz parte da história do concelho, da cidade de Irmesinde, mas também do concelho. É uma das 2 corporações de bombeiros que temos, estes valorosos soldados da paz, e que hoje festejam os seus 100 anos. 100 anos dedicados ao humanismo, 100 anos dedicados à ajuda ao outro, à defesa da vida do outro. Já foi apresentado o projeto Sentir o Nosso Bairro, no bairro Fonte da Cruz, em Penafiel. Este projeto tem diversas áreas de intervenção. Este projeto surgiu no âmbito de uma candidatura que nós tivemos conhecimento e, portanto, enquadrámos logo, e tratando-se de um bairro que nos pertence, portanto o edificado é também propriedade da Câmara e, portanto, temos, digamos, uma competência mais direta, digamos assim, no trabalho com esta comunidade, não só nas suas infraestruturas físicas, mas na vertente das pessoas, portanto, em criar uma melhor qualidade de vida para quem cá mora. É um projeto que foi estruturado em 2019, e que foi aprovado em 2020 e, portanto, por razões da pandemia, iniciou em outubro e tem uma duração de 2 anos, vai durar até setembro de 2022 e foi um projeto idealizado pelo município, desde o primeiro momento, e até o próprio nome do projeto vai no seguimento do slogan do município, Sentir Penafiel. É um projeto que nasce para isso mesmo, para beneficiar as pessoas do bairro, para compensar uma série de obras que existiram cá e para lhes dar uma melhor qualidade de vida, como está nos nossos slogans. O presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, anunciou que o trânsito na zona ribeirinha de Entre os Rios irá ser reorganizado. O presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, avançou este sábado no freguesia da Eja, no âmbito do lançamento da primeira pedra da Casa Mortuária e primeira pedra da ampliação de cemitério de Entre os Rios, que o Executivo Municipal pretende reorganizar o trânsito na zona ribeirinha de Entre os Rios já no final deste ano. Aquilo que acontece na zona ribeirinha de Entre os Rios é que há cada vez mais afluência de visitantes e nós queremos que os visitantes se sintam seguros também e, portanto, vamos reorganizar o trânsito, vamos colocar também passadeiras sobrelevadas para que o trânsito se faça de forma organizada e sem risco para quem por aí circula, até também a pé. É uma necessidade que se foi agora acentuando com um aumento também ele muito acentuado do número de visitantes e vamos agora fazer essa intervenção ainda antes do verão. A Associação de Futebol do Porto anunciou que o público estará em breve de volta aos estádios e aos pavilhões. A instituição refere que já este fim de semana as portas dos estádios e pavilhões vão reabrir ao público, depois de meses em que os adeptos estiveram privados de frequentar estes equipamentos na sequência da crise sanitária continua a atingir o país. A Associação de Futebol do Porto apela ao cumprimento das normas emanadas pela Direção-Geral da Saúde, ao uso obrigatório da máscara, ao distanciamento nas zonas de acesso e nas bancadas dos recintos e ainda à desinfecção regular das mãos e recurso à etiqueta respiratória. A secção de bilhar do Futebol Clube Paços de Ferreira venceu o 4º Open Masters de Pool. A secção de bilhar do Futebol Clube Paços de Ferreira venceu o 4 Open Masters de Pool, competição que decorreu em Anadia. O Futebol Clube Paços de Ferreira destaca no seu site e na sua página oficial online que o jogo da final foi 100% pacense, com 2 atletas da formação da capital do móvel, João Grilo e Américo Francisco, a disputarem a final. João Grilo superiorizou-se ao colega da equipa e venceu por 5-1. O Futebol Clube Paços de Ferreira esclarece que a 5ª etapa do ESC Online Masters Pool PT 2020-2021 decorrerá no próximo dia 3 de julho, no mesmo local. E foi no fim de semana passado lançada a primeira pedra daquele que será o pavilhão desportivo
de Paços de Sousa, em Penafiel. Esta é uma obra muito importante e, de resto, a 9.1, que tem acompanhado as dinâmicas municipais, tem assistido a vários momentos de intervenções, especialmente na área do desporto. Temos feito uma aposta muito forte para dotarmos o nosso Concelho de Penafiel de equipamentos desportivos para todos. Queremos que todos tenham igualdade de oportunidades no acesso à prática desportiva, que é tão importante como hoje reconhecemos unanimemente. A nossa vila de Paços de Sousa e esta área territorial tinham carência de um equipamento com estas características. E por isso deitamos mãos à obra para podermos então concretizar essa aspiração de muitos anos de termos aqui um pavilhão desportivo. Estamos muito felizes, nós paçosenses, com este dia, para já, porque é um momento histórico, são 30 anos da nossa vila, uma terra com muita história, e estou feliz porque vamos dar início a uma grande obra que é para o orgulho dos nossos paçosenses, porque é um pavilhão já prometido há muitos anos e agora vai ser uma realidade. Paços de Ferreira concluiu esta semana a instalação de Wi-Fi totalmente gratuita em mais alguns pontos do concelho. Paços de Ferreira concluiu esta semana a instalação da rede Wi-Fi totalmente gratuita em mais alguns pontos do concelho. Segundo nota da autarquia, o acesso público à internet sem fios está disponível no Cerrado do Outeiro, na cidade de Paços de Ferreira, no Mosteiro de Ferreira e toda a zona de lazer envolvente e no Museu da Citânia, respectivo espaço exterior na freguesia de Sanfins. O município sublinha que foi também reforçado e alargado o alcance da rede Wi-Fi no Parque de Lazer de Friamundo e no Parque Urbano de Paços de Ferreira. É já este mês que a rede de fibra óptica no Marco de Canaveses chegará a mais de 1.700 famílias. É já este mês de junho que a rede de fibra óptica em Marco de Canaveses vai chegar a mais de 1.700 famílias, na sequência de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal do Marco de Canaveses e a DS Telecom. Até agosto, a empresa e o município prevêem disponibilizar o serviço de banda larga em mais de 4.550 habitações. Refere a autarquia em comunicado, salientando que, vista a eliminar as barreiras do tempo e do espaço, através da autoestrada digital serão cerca de 6.250 o total das famílias das freguesias de Marco, Paredes de Viadores e Manhoncelos, Penhalonga e Paços de Gaiolo, Soalhães, Taboado e Várzea, Aliviada e Folhada. O município esclarece que estas freguesias poderão beneficiar de mais velocidade, maior largura de banda e melhor qualidade no seu serviço de telecomunicações. O Informação Semanal vai agora para uma curta pausa publicitária. Voltamos daqui a nada com a segunda parte. Fique desse lado. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de volta ao Informação Semanal. Na minha companhia já tenho Diogo Meireles, como habitualmente nos traz temas da atualidade para comentar. Boa noite, Diogo. Boa noite, Fátima. Hoje, o primeiro tema que nos trazes é sobre o Observatório Português dos Sistemas de Saúde, que alertou para a falta de investimento na rede de saúde pública. Falta de investimento este que suponho que após este período pandémico ainda se agravou mais. Houve necessidades que durante o período pandémico ainda ficaram mais evidenciadas e este estudo desta organização vem num bom momento porque nós sabemos que a saúde é fundamental para os portugueses e o que este relatório nos diz é que, independentemente de o sistema de saúde ter feito o melhor possível, e aqui o sistema de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, portanto a oferta pública de saúde, fizeram o melhor possível, tendo em conta a capacidade que tinham à sua disposição. Eles aqui evidenciam exatamente isso, portanto não puderam fazer melhor porque não havia mais recursos.
E dizer que há uma necessidade muito grande. Eles até referem, e posso mesmo citar, eles falam num forte investimento. Não é um investimento sim qualquer, não é pouco dinheiro, portanto é necessário criar... Investimento este que tanto pode ser em equipamentos técnicos como também no alargamento dos recursos humanos, exatamente. Enfermeiros, médicos, assistentes. E das infraestruturas. Das infraestruturas também, sendo certo que talvez a nível de infraestruturas não estejamos tão mal, creio que será mais a nível dos equipamentos e dos recursos humanos. Porque... Mas, por exemplo, durante esta pandemia, houve um aumento no que diz respeito aos recursos humanos, não havia espaço para albergar toda a situação. Sim, aqui posso corrigir aquilo que referi. As infraestruturas que nós temos dá-me a impressão que estão bem mantidas. Agora, não têm a dimensão suficiente. Portanto, a nível dos espaços em si estão bem preservados, a nível de capacidade de albergar mais pessoas é que talvez seja um problema e seja necessário aumentar as infraestruturas, porque também se não houver espaço, não adianta, como estavas a referir, não adianta termos mais equipamentos e mais recursos humanos se eles não podem operar todos no mesmo espaço. Portanto, sim, também a nível de infraestruturas será necessário haver um alargamento, que é fundamental. Agora, é importante refletir sobre o seguinte: nós sabemos que sempre se falou no investimento na saúde e muitas vozes acabam por referir que ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos 10 anos, não houve um investimento na saúde e não era necessário nós atravessarmos a pandemia para sabermos desta necessidade. E depois há outra questão, que é, nós vemos muitas das vezes os partidos de esquerda a defender um investimento no Serviço Nacional de Saúde e eles estão no governo e onde é que está esse investimento? Não basta só defenderem, é preciso agirem, é preciso colocarem dinheiro à disposição, investirem dinheiro na melhoria das infraestruturas que nós referimos há pouco, dos recursos humanos, do equipamento e do material técnico, não só ficarem pelas palavras. De uma vez por todas é necessário o investimento na saúde. Porque o que se tem observado é, sobretudo, nós como temos uma população cada vez mais envelhecida, também é uma população que mais necessita de recorrer aos serviços de saúde e vem esses serviços cada vez mais entupidos e temos de ultrapassar isto uma vez por todas. E referir só, para terminar, sobre este tema, referir aqui uma questão muito importante, que o Parlamento reprovou uma proposta do CDS em que sugeriam uma via verde de saúde, isto é, se o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, não for capaz, que pudessem ir aos privados e a nível de condições financeiras, de custos, seria muito semelhante e por cegueira ideológica o Parlamento acabou por reprovar esta proposta. Colocaram as pessoas atrás das ideologias e se isto é ter uma ideologia de esquerda, ter as pessoas atrás daquilo que é o espectro político, creio que não faz sentido nenhum. Neste momento deviam ter aberto essa possibilidade de contar com um sistema público, com um sistema privado e com um sistema social para dar resposta aos portugueses, que é isso que é necessário. Contradizendo agora um bocadinho aquilo que disse há pouco, a verdade é que um tempo pandémico é sempre diferente de um tempo normal, portanto, mais investimento, seja nas infraestruturas, seja nos equipamentos, não seria demasiado, porque estamos a viver e estamos com a cabeça neste momento a pensar há cerca de 2 anos em pandemia, portanto, depois poderia ficar muitas dessas infraestruturas e muito desses equipamentos e investimentos parados numa época normal. Não, isso não se verificaria, porque mesmo antes da pandemia sabia-se da escassez dos recursos humanos, portanto, já dos vários recursos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isso não é questão e nunca é demais investir na saúde. O problema é o déficit de investimento.
é o déficit de capacidade. E é isso que nós enfrentamos. Nós não estamos a falar de termos um investimento desajustado e de termos demasiados equipamentos. Não é isso que nós estamos a falar. Portanto, o problema não é esse. Temos de uma vez por todas avançar com esta melhoria, com esta correção, rapidamente para benefício dos portugueses. O segundo tema que nos traz hoje é o fosso, a diferença entre os ricos e pobres, que agravou em Portugal durante o ano de 2020, também um bocadinho devido a esta pandemia. Também devido à pandemia, mas importa nós analisarmos os dados individualmente. De forma separada, exatamente. De forma separada, porque a pandemia afetou toda a gente, ricos, pobres. Agora, é preciso perceber quais é que foram as alterações no panorama da riqueza ou da pobreza no nosso país. E houve um estudo, e posso citar o The Global Wealth Report, referente a 2020, que evidenciou que Portugal tem, neste momento, 136.430 milionários, portanto, quando eles referem-se a milionários, indivíduos com uma fortuna acima de $1 milhão, que está a cerca de 840 mil euros. E este número que eu acabei de referir crescem mais, ou melhor, aumentaram 19.430 em relação ao ano anterior. Portanto, este número é resultado de um aumento do número de milionários. O problema não está aí. Portanto, nós queremos é que as pessoas sejam cada vez mais ricas e ainda bem que isso se verifica. Portanto, deste lado, tivemos mais milionários, fantástico. Agora, temos é de ver a parte da pobreza e aí é que temos um problema, porque em contrapartida, o número de indivíduos que ficaram abaixo do limiar da pobreza aumentou em 400 mil. Portanto, mais 400 mil pessoas ficaram abaixo do limiar da pobreza. Mas isso já tem vindo a acontecer de há uns bons anos atrás para cá. Achas que se está a perder cada vez mais a dita classe média? E o que estes dados referem é precisamente isso, portanto, não estou a ver, dificilmente seriam milionários a passar de um ano para o outro para o limiar da pobreza. Pode acontecer, mas talvez não seja o caso, é uma hipótese, mas creio que é mesmo como estavas a dizer, indivíduos da classe média que acabaram por passar ao extrato socioeconómico mais baixo. E é uma tendência má. Nós queremos, é importante para um país e para a economia de um país termos uma classe média sustentada. Sim, temos uma classe média robusta. E o que estamos a verificar é que, como o tema refere, o tema deste tópico, o fosso tem vindo a aumentar, não é? Portanto, era necessário tirar pessoas da pobreza e depois a economia funcionar e termos o número de pessoas mais ricas possíveis. E é uma tendência negativa, portanto, não foi só de 2019 para 2020, tem sido ao longo dos últimos anos. E não estou a ver que isto seja bom para a evolução do país. Ter mais pobres não é... Qual seria a solução, na tua opinião? As soluções? Nunca é só uma? Sim, nunca é só uma. Agora, as soluções são muito importantes. A nível de salário mínimo, é importante que o salário mínimo tenda a aumentar. As condições de trabalho também é importante e aqui a nível de remuneração, que haja um aumento considerável no salário, inclusivamente no salário médio. Houve aqui algumas semanas atrás que nós abordamos o salário médio e percebemos que o salário médio em Portugal é baixo e tem margem para evoluir. O que nós observamos muito é que há boas condições para os mais ricos, mas é importante não deixar as outras pessoas para trás. É importante olharmos mais, porque há uma tendência, e mesmo a nível mundial, há uma tendência para os ricos ficarem cada vez mais ricos e os pobres ficarem cada vez mais pobres. O dito dinheiro gera dinheiro. O dito dinheiro gera dinheiro, e ainda bem que é assim, mas agora é importante que o próprio Estado aqui consiga ser equitativo e haver a tal redistribuição da riqueza e perceber que um país e mesmo o mundo em si não beneficia
com uma diferença tão grande, com disparidades tão grandes, como por exemplo, posso utilizar o exemplo do Brasil, eu creio que acaba por ser um exemplo muito corrente, em que o fosso é ainda maior. O fosso é maior e depois gera problemas muito grandes. E problemas mesmo para os próprios milionários e para as pessoas mais ricas, questões a nível de segurança, e vemos cada vez mais brasileiros a virem para Portugal. E esses conflitos são de evitar. Portanto, é importante nós olharmos, mais uma vez aqui um problema, se no primeiro tópico o problema era a falta de investimento no serviço de saúde, temos de olhar para aqueles que, por alguma vicissitude, infelizmente ficaram sem o seu emprego, ou aqueles que, tendo um emprego, têm um salário que não seja o ideal, porque um país, um mundo coeso, é feito de alguns ajustes que são necessários e não deixar apenas que alguns consigam progredir e que outros não tenham esse progresso. E pronto, fica esta nota que são necessárias medidas para melhorar estes dados. Esses dados. Esta quarta-feira, Portugal, a nossa seleção jogou, empatou com a França e passou assim aos oitavos de final, mas não é sobre isso que nos queres falar hoje, é mais precisamente das declarações à imprensa de Ferro Rodrigues, que pediu aos portugueses que se desloquem de forma massiva àquele que será o próximo jogo, em Sevilha, dos oitavos de final. Sim. Posso aproveitar a tua introdução para dividir este último tema em dois. Por um lado, felicitar a Seleção Nacional. Ficamos todos orgulhosos e é uma felicidade que a Seleção nos dá de poder passar aos oitavos de final do Europeu, num grupo muito difícil. Sim, dos mais difíceis. Creio que até mesmo podemos considerar França, o mais Alemanha, difícil. E a surpresa do Euro, que é a Hungria. Foi um grupo acabou por ser muito interessante, com um campeão, com o atual campeão do mundo, o atual campeão europeu e o penúltimo campeão mundial, no caso a Alemanha, e também estamos habituados que a Alemanha tem sempre uma seleção muito forte, e a Hungria, sendo surpresa, conseguiu quase até aos últimos minutos, até aos últimos 20 minutos, quase que era apurada e a Alemanha ficava pela fase de grupos. Portanto, este europeu, a nível de entusiasmo, está muito vivo e está a dar muitos frutos. Agora esperamos que a nossa seleção consiga chegar até à final, como é a convicção do nosso selecionador nacional. Mas a nossa seleção esteve muito bem, nós tendemos sempre na fase de grupos, podemos não jogar tão bem, passamos, é o que interessa. No último europeu também foi assim. Nem que seja com empates, podemos empatar até ao fim, desde que no final, a final, até podemos empatar a final e se formos aos penaltis ganhar nos penaltis, o que interessa é trazer a taça e isso é que é o mais importante. Agora, a outra questão foi a afirmação do Presidente da Assembleia da República, o Ferro Rodrigues, em que pede que os portugueses se desloquem de uma forma massiva, quer dizer, isto numa altura destas, ainda para mais nesta semana em que nós observamos que os números estão a aumentar e há muitos recuos, nomeadamente na zona de Lisboa, mas muitos recuos a nível nacional no processo de desconfinamento. Como é que é uma afirmação destas? Os portugueses ficam confusos, já vimos várias afirmações confusas por parte de agentes, por parte de políticos, em que incitam os portugueses a irem para fora do país e não é deslocarem só em família, acabam por sugerir aqui em massa em fazerem esta deslocação. Mas também aproveitar para referir o seguinte: parece-me que, não só com estas informações são muito infelizes, não percebo como é que passou pela cabeça deste senhor, que tem uma experiência muito grande. Provavelmente é a euforia do momento. A euforia não se justifica nesta fase do campeonato, ver o jogo pela televisão e com algumas condições, faz parte. Se nós não nos recatarmos neste momento, talvez nem no próximo europeu possamos nos deslocar livremente, porque a questão está mesmo aí. E era aí que eu queria chegar. Tem-se notado na gestão da pandemia deste governo e mesmo a nível mundial muitos avanços e recuos. Parece que nós damos um passo à frente e recuamos dois para trás e andamos sempre nisto. E aqueles países que acabam por ser mais intransigentes no início e que foram mais intransigentes no princípio desta pandemia
acabaram por ter uma progressão mais saudável. Isto é, não sempre, bem, vamos abrir, vamos desconfinar, depois vamos voltar a confinar. Portugal e não foi nisto. intransigente o suficiente? Em Portugal, ou é o 8 ou é o 80. Eu acho que esta expressão traduz muito bem como é que a pandemia tem sido gerida. E depois, o Governo anda à boleia da opinião pública, que é um grave problema. Nós aqui temos de assumir que a opinião pública critica sempre o Governo por tudo e por nada. Também temos de assumir isso, é muito difícil estar na posição de governante, também temos de assumir isso, pelo menos eu assumo que é muito difícil, governar é muito complicado. Falar e criticar é fácil, não é? E comentar é fácil, o executar, o fazer e tomar decisões é que é a parte mais difícil. Agora, é importante, uma vez por todas, que quem tem de tomar decisões, que seja firme, que assuma posições firmes e que não diga uma coisa num dia, no outro dia diga completamente o oposto, e num dia pode-se tudo, no outro dia não se pode nada, para um evento pode-se tudo, para outros eventos não se pode nada. De uma vez por todas tem de haver uma certa disciplina, tem de haver coerência, porque senão nunca mais nos livramos disto. Mais vale a pena fazer um esforço grande e esta situação fica resolvida e depois podemos podemos andar mais livremente, do que nos descobrirmos por um lado, depois temos de nos descobrir por outro. Creio que não é benéfico. E nada fica tapado. E nada fica tapado. E vamos andar a gerir a pandemia durante mais e mais tempo. Enfim, eu creio que é importante de uma vez por todas, porque o que eu acho é que os governantes têm medo de assumir posições contrárias à opinião pública. Eles devem sentar no final do dia de trabalho a assistir ao telejornal, ao Jornal da Noite, ou o que for, e veem o que é que os comentadores dizem e o que é que a opinião pública diz. E acabam por tomar decisões, as decisões que são mais populares. Convenientes. E que são mais convenientes. E a conveniência neste momento é tomar boas decisões. E creio que, e aqui também como no futebol, o Governo pode tomar decisões menos ou mais populares, como o selecionador nacional pode escolher jogadores que não sejam tão populares ou que não sejam aqueles que os portugueses queiram ver jogar. Agora, se o resultado final for satisfatório, os portugueses vão ficar satisfeitos. E esta analogia acho que resulta muito bem. No futebol é assim, o resultado final é que conta, e na gestão da pandemia o resultado final também conta, embora possam tomar decisões que não sejam populares, mas é importante que esta situação fique ultrapassada o mais rápido possível. Esperemos que o resultado final seja dito brevemente e ditado brevemente. Muito obrigada, Diogo, Obrigado, por mais uma Fátima. informação semanal. Fica aqui o resumo das principais notícias da região desta semana e também o comentário de Diogo Meireles com temas da atualidade. Boa noite, bom fim de semana e não se esqueça, fique em casa.